Em algum momento da vida, todos nós já sentimos aquela pressão invisível que pesa no peito. Um aperto que não se explica direito, mas que parece gritar dentro da mente. É como se a ansiedade e o estresse fossem visitantes indesejados que não apenas batem a porta, mas entram sem pedir licença, bagancam tudo, viram a rotina de cabeça para baixo e ainda insistem em permanecer. E nesse turbilhão, quando os pensamentos se tornam rápidos demais, quando o coração acelera sem motivo aparente, quando as noites se tornam longas e silenciosas demais, uma pergunta surge quase como um sussurro. Como manter a fé em meio a tudo isso? Como acreditar, confiar e permanecer firme quando tudo ao redor parece incerto e instável? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez tenha clicado nesse vídeo porque sente que está à beira de desistir porque acorda todos os dias com aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, porque carrega preocupações que parecem não ter fim. Talvez esteja sorrindo por fora, mas por dentro está cansado, exausto de lutar contra pensamentos que não dão trégua. E é nesse ponto que precisamos falar sobre fé, mas não de forma distante ou complicada, não como um discurso pronto, mas como um convite real a encontrar um refúgio, uma força invisível que se torna visível justamente quando mais precisamos dela. A fé não é apenas um conceito bonito para ser citado em frases motivacionais, ela é uma prática diária, uma decisão que exige coragem. E o curioso é que, muitas vezes, é nos momentos de maior dor que ela floresce com mais intensidade. Quando tudo está bem, quando os planos dão certo, quando a vida parece leve, a fé parece quase automática. Mas quando o peso do estresse nos esmaga e a ansiedade nos sufoca, é aí que a verdadeira fé é testada. E não se engane, ninguém está livre desse teste. Os mais fortes, os mais sábios, até os mais espirituais, todos em algum ponto se viram perguntando a si mesmos: e agora? Como eu vou conseguir continuar acreditando? Se você já se fez essa pergunta, respire fundo, porque você não está sozinho. Essa é uma das experiências mais humanas que existem. Enfrentar o caos interno e ainda assim tentar manter viva uma chama que insiste em querer se apagar. Mas aqui vai algo poderoso que talvez você precise ouvir agora. A fé não desaparece porque você tem medo. Ela não some porque você sente ansiedade. E ela não se perde porque você está estressado. A fé continua ali, às vezes silenciosa, às vezes escondida atrás de pensamentos sombrios, mas ela permanece. E tudo o que você precisa é aprender a acessá-la. Mesmo quando a mente parece gritar o contrário, a ansiedade adora contar histórias. Ela cria cenários imaginários, projeta futuros que ainda nem existem, exagera perigos e fabrica monstros invisíveis. E o estresse, por sua vez, funciona como combustível para essa máquina, acelerando cada pensamento, cada medo, cada insegurança. É como se estivéssemos em uma tempestade sem guarda-chuva, tentando desesperadamente nos proteger. Só que a fé entra justamente como esse abrigo inesperado, como uma voz que sussurra no meio da ventania: calma, eu estou aqui, você não está sozinho. Isso vai passar. Mas claro, não é fácil ouvir essa voz quando estamos ansiosos. Tudo parece mais alto, mais intenso, mais urgente. O coração dispara, as mãos suam, o corpo todo reage como se estivesse em perigo real. E nessa hora, parar e confiar parece quase impossível. Só que é justamente nesses segundos de caos que pequenas práticas podem nos reconectar com a fé. Talvez seja fechar os olhos por um instante e simplesmente respirar. Talvez seja repetir uma frase que acalma. Talvez seja abrir um livro espiritual, ouvir uma música que toca a alma, ou até mesmo se permitir chorar e entregar aquele peso para algo maior do que nós mesmos. Manter a fé em tempos de ansiedade não significa não sentir medo. Significa não se deixar dominar por ele. Não significa que você vai acordar todos os dias confiante, mas que mesmo nas manhãs mais pesadas, você vai se lembrar de que não precisa caminhar sozinho. E isso é algo que precisa ser dito.
Fé não é ausência de luta, é presença. Dias é saber que existe um sentido maior, mesmo que os olhos não consigam enxergar no momento. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já se preocupou com algo que no final não aconteceu? Quantas noites foram gastas em pensamentos que nunca se tornaram realidade? A ansiedade nos prende no futuro. O estresse nos aprisiona no presente. Mas a fé nos devolve ao equilíbrio. Ela nos lembra que não precisamos controlar tudo, que existem forças maiores agindo em nosso favor, mesmo quando não entendemos. E isso é libertador. É como soltar uma mala pesada que carregamos há tanto tempo sem perceber que podíamos deixá-la no chão. E existe um detalhe que transforma tudo. A fé cresce quando é alimentada. Assim como o corpo precisa de alimento para se manter em pé, a fé também precisa de práticas, de palavras, de atitudes que a fortaleçam. Cada vez que você escolhe agradecer, mesmo em meio à dor, você alimenta a fé. Cada vez que você decide orar, mesmo sem sentir nada, você alimenta a fé. Cada vez que você ajuda alguém, mesmo carregando suas próprias lutas, você alimenta a fé. Pequenas gestos, quase imperceptíveis, mas que criam raízes profundas dentro de você. Talvez agora você esteja se perguntando: mas e se eu não conseguir? E se a ansiedade sempre for mais forte do que minha fé? E aqui está uma verdade que pode mudar sua perspectiva. Fé não é sobre sentir sempre, é sobre decidir. É escolher confiar, mesmo quando não se sente confiança. É escolher acreditar, mesmo quando tudo parece duvidoso. É como caminhar no escuro acreditando que, em algum momento, a luz vai se acender. E ela vai, sempre vai. É claro que haverá dias difíceis, haverá momentos em que você vai se sentir pequeno diante da intensidade da vida. Vai chorar, vai se cansar, vai ter vontade de desistir. Mas a fé não exige perfeição, ela exige apenas constância. É como acender uma vela no meio da escuridão. A chama pode ser pequena, pode até balançar com o vento, mas ainda assim ilumina. E basta essa pequena luz para mostrar que o caminho ainda existe. E se você chegou até aqui ouvindo isso, é porque, de alguma forma, essa chama já está dentro de você. Talvez pequena, talvez escondida, mas viva. E se está viva, pode crescer. A ansiedade não define quem você é. O estresse não é sua identidade. Você é muito mais do que os pensamentos que passam pela sua mente. E quando escolhe se conectar com a fé, você acessa uma força que não se explica, apenas se sente. Imagine agora por um instante que todos os seus medos e preocupações são como ondas gigantes. Elas vêm, se levantam com força, parecem prontas para engolir. Mas a fé é como uma rocha firme no meio desse março. As ondas batem, a espuma se espalha, o barulho assusta, mas a rocha permanece. Ela não desaparece porque o mar ficou agitado. Ela continua lá, sólida. A SAMAF. Ela não some porque a vida ficou turbulenta. Ela se torna ainda mais necessária. E talvez esse seja o momento do seu clímax pessoal. Talvez você esteja em um daqueles dias em que o estresse e a ansiedade parecem maiores do que tudo. Talvez até tenha pensado em desistir, em parar de tentar, mas aqui está a verdade que eu preciso que você guarde no coração. Você não está sozinho. Existe um propósito maior para a sua vida. Existe uma razão para você estar aqui. Agora, ouvindo essas palavras, existe uma força que acredita em você mesmo quando você não acredita em si. E se você decidir segurar essa fé, mesmo que com mãos trêmulas, ela vai te sustentar. Não é sobre nunca mais sentir ansiedade. Não é sobre eliminar para sempre o estresse. É sobre aprender a atravessá-los com confiança. É sobre entender que cada crise pode ser um convite para se aproximar mais de algo divino, algo que vai além do que conseguimos controlar. E pouco a pouco, dia após dia, essa escolha vai transformar não apenas seus pensamentos, mas sua vida inteira. Então, se nesse momento você sente que precisa de um sinal para continuar, considere este o seu sinal. Respire fundo, olhe para dentro de si e lembre-se, a fé ainda está aí,
esperando para ser vivida. Segura firm, você vai atravessar isso. E agora eu quero te convidar para algo especial. Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma tocou o seu coração, deixa aqui nos comentários como você tem mantido a sua fé em tempos de ansiedade e estresse. Compartilhe sua experiência, porque pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Se inscreve no canal, porque toda semana vamos trazer reflexões como essa para fortalecer sua caminhada. E deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam ouvir que não estão sozinhas. A sua participação aqui é mais do que engajamento. É parte de uma corrente de fé que cresce cada vez que alguém escolhe acreditar, mesmo nos dias difíceis.